Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em Êxodo capítulo de número 20. Quero lembrar os irmãos que nós estamos fazendo exposição aqui dos 10 mandamentos. E Êxodo capítulo 20. E depois da leitura desse texto, nós vamos cantar mais um hino, 299. Mas o capítulo 20 de Êxodo, capítulo 20 de Êxodo, diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor em vão, ou melhor, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem estrangeiro das portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar ao Senhor mais um hino, 299. Os irmãos que puderem ficar de pé.
irmãos podem assentar. Muito bem, meus amados irmãos, nós chegamos aqui no quarto mandamento, e o quarto mandamento diz assim: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Muito bem, meus amados irmãos, eu vou trabalhar esse texto com os irmãos bem devagar, e naturalmente eu vou chegar no momento em que mostrar para os irmãos por que nós, na verdade, não guardamos o sábado, mas sim o domingo. Mas é importante que nós tenhamos uma visão do porquê que Deus deu esse mandamento, e a razão de Deus também dar isso. E também, hoje, o meu esforço aqui vai ser de mostrar para os irmãos o que significa, na verdade, o dia de descanso. Quais são as implicações disso? O que a Bíblia nos ensina sobre esse dia que Deus separou para Ele e para nós também. Então, eu vou aqui trabalhar esse assunto hoje, alguns pontos, e depois, então, eu vou mostrando para os irmãos como que no Novo Testamento este dia se tornou o dia de domingo. E, praticamente, muitas coisas que eram feitas na guarda do sábado, nós também podemos fazer no domingo, mas sempre tomando cuidado do seguinte: a salvação nossa não é pelas obras, nós somos salvos pela graça de Deus. Então, o ponto é, Deus nos salva, Deus nos capacita a crer e nós obedecemos, não é o contrário. Nós obedecemos, cremos e somos salvos, não é isso. Somos salvos, cremos, então obedecemos. É graça de Deus. E lembrando os irmãos que a lei é um meio de graça. Deus nos deu a lei para nós conhecermos quem Ele é e qual é a vontade dEle. Lembrando que nós temos um Deus que é santo, um Deus que é soberano, um Deus que é rei, e um Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo, e Deus está ensinando então o seu povo como Ele quer que o povo pratique a aliança, pratique a comunhão com Ele, a intimidade com Ele. Então, os 10 mandamentos nós chamamos de lei moral. Essa lei vai por toda a eternidade, ela não vai mudar, não é? Então é importante que nós entendamos isso. No entanto, temos que lembrar que mesmo na lei moral, há alguns elementos que são característicos de elementos cerimoniais, que se cumpriram também em Cristo. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, então, primeiramente para este dia, e hoje eu quero falar alguns pontos importantes que nós devemos entender a respeito do dia do Senhor. Do dia do Senhor, e que está aqui mesmo no texto que nós estamos aqui lendo. Então, primeiramente, os irmãos sabem que a palavra sábado, ou sabá, significa descanso. A Bíblia nos ensina que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou de toda a obra que Deus havia feito. Eu quero lembrar aos irmãos que a palavra descansou ali, não quer dizer que Deus é um Deus que se cansa. Não quer dizer que Deus se fadigou ou que Deus se esgotou, e aí Ele precisou de um momento para descansar. Até porque lá em Isaías, capítulo de número 40, o texto que eu sugeri para os irmãos decorar, é dito lá que Deus não se cansa e não se fadiga. Então está lá em Isaías 40. Então, se nós entendemos que Deus se cansou aqui, nós teremos um problema na Bíblia, porque ela vai se contradizer. Um texto diz que Deus se cansa, o outro diz que Deus não se cansa. Então, o que quer dizer com isso? Mas eu creio que a palavra descansar aqui é que Deus concluiu a obra que Ele havia feito, da criação dos céus e da terra. Então, ao concluir esse dia, Deus escolheu um dia para que Ele, então, pudesse estar com a sua criação, com aqueles que Ele criou a sua imagem e semelhança, de uma maneira mais plena, mais profunda e mais íntima ainda do que, então,
era nos dias normais. Então, Deus descansou, concluiu a sua obra, e então a ideia de descansou é que ele cessou um trabalho, mas não quer dizer que ele parou, né? O Senhor Jesus fala que meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, Deus não cessou de trabalhar. Mas a pergunta é, então, como que nós podemos entender, né, o dia de sábado, ou o dia do descanso? Então, eu vou chamar a atenção dos irmãos para alguns pontos aqui nesse texto, que pode nos ajudar. Então, vamos aí, né, para o verso de número 10, porque o verso 10 nos dá algumas ideias importantes aí a respeito do dia do sábado, como ou dia de descanso, como que nós podemos, então, entendê-lo. No versículo 10 fala assim, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o animal, nem o seu animal, nem o estrangeiro das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. No sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Observe que no começo do versículo 10 diz assim, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor. Numa outra tradução é dito assim que o sétimo dia é o sábado do Senhor. Do Senhor. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, que nós temos que considerar, quando nós falamos da guarda de um dia, e por que esse dia foi estabelecido, primeiro, Deus criou 6 dias. Esses 6 dias Deus deu aos homens, para que desfrutassem deles. Mas observe que um dia Deus separou para ele. E é essa a ideia que Moisés passa aqui. Ou seja, então, este dia chamado sábado, é o dia que Deus separou para ele, é o dia dele, o dia do Senhor. Então, o primeiro ponto que Moisés destaca aqui, e é claro que Moisés está pegando isso lá de Gênesis capítulo 2, ele está mostrando então que em 6 dias Deus criou todas as coisas, mas um dia Deus separou para ele. Ou seja, este dia é o dia de Deus. É um dia que pertence a Deus. É um dia que Deus escolheu para ele. E Deus escolheu esse dia para ele, para estar com o seu povo. No caso na época de Adão, antes do pecado, Deus separou este dia para estar com Adão e Eva. E Adão e Eva estar com Deus. 6 dias é de vocês. Trabalhem, façam o que vocês têm que fazer, mas o sétimo dia é o dia do Senhor, seu Deus. Então, observe que Moisés, então, diz, olha, este dia, então, é um dia que deve ser dedicado ao Senhor. O primeiro princípio, irmãos, então, que nós temos aqui, é que, na criação, Deus estabeleceu um padrão. E um padrão que deve ser seguido por todos sempre. Mas o ponto é aqui, que o padrão é, 6 dias vocês trabalham, mas haverá um dia, que esse dia será meu. E eu estarei com vocês, e vocês estarão comigo. Então, é o dia que Deus separou para que o povo da aliança, o seu povo, esteja com ele. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos, então, em Gênesis capítulo 2, Deus estabelecendo esse dia. Mas depois que Adão entrou, ou pecou, tanto ele quanto Eva, nós não vemos mais menção desse dia. Nós só vamos ver novamente uma repetição, ou falando sobre isso, quando nós chegamos lá em Israel, né? E quando Deus dá a lei. Então, parece que houve um tempo aí que a humanidade não guardou o dia do Senhor. É claro que nós não podemos dizer que não guardou, porque a Bíblia ela se silencia a respeito disso. Ela só vai novamente pronunciar alguma coisa lá no período de Moisés. Nós não podemos dizer, olha, não houve mais guarda do dia do Senhor. Não podemos dizer isso porque a Bíblia não diz, ela está em silêncio. Mas o ponto aqui é que Moisés diz, esse dia é um dia dedicado ao Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, por que a igreja, ela precisa, então, observar um dia? E é claro que lá no Novo Testamento, como nós vamos falar mais para frente, né, em outras mensagens, ele foi transferido, não é, para o primeiro dia da semana. Foi o momento que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Foi quando Cristo apareceu para os seus discípulos. E aí então a igreja passa a guardar esse dia como o sábado do Senhor. Mas o ponto é,
Por que que nós temos que observar um dia? Porque Deus nos deu 6 dias para trabalhar, para nos desenvolver, para cuidar da criação dele. Mas um dia, Deus separou para ele, para nós estarmos com ele e desfrutarmos dele, e ele conosco. Então, esse dia Deus separou para ele, e a igreja, em todo o tempo, vai observar isso, porque esse princípio, ele ainda continua, ele ainda é verdadeiro, de Deus ter um dia para estar com o seu povo, de Deus ter um dia para que o seu povo venha para adorá-lo, para servi-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo. Então, segundo o mandamento, é que Deus tem um dia dedicado a ele, e ele chamou esse dia, então, de sábado, ou o dia de descanso. O dia de descanso. Nós vamos, para frente, aprofundar essa ideia também do descanso. Então, primeiro princípio, Deus tem um dia. Ele não abriu mão desse dia. E no Novo Testamento, nós vamos ver isso, Deus, então, escolhe o primeiro dia. Ele sai do 7º e vai para o 1º. Mas o princípio é o mesmo. Um dia de descanso, o dia do Senhor. É por isso que nós chamamos domingo. Domingo, os irmãos sabem que vem de uma expressão latina, né, que é Dominus, e a ideia é domínio ou do Senhor, dia do Senhor. Então, é importante nós compreendermos isso, dia do Senhor. Então, o segundo mandamento é que esse sábado, ou esse dia de descanso, ele foi dedicado ao Senhor, seu Deus. Observe ainda que o mandamento diz: mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. E veja então que, nesse dia aí, segundo o verso 11, fala assim: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu chamo a atenção dos irmãos porque o texto diz: porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Aí ele diz: no 7º ele descansou. Bom, vamos entender então aí o texto. Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia, Deus cessou a sua obra. Deus concluiu a sua obra. Isso quer dizer, então, meus amados irmãos, que o 7º dia é um dia de comemoração. É um dia de nós homenagearmos a Deus. É um dia de nós exaltarmos a Deus. É um dia que Deus separou para que Ele seja contemplado, para que Ele seja admirado, para que Ele seja louvado. Por quê? Porque o texto diz que Ele criou todas as coisas. E aqui então está mostrando a conclusão de tudo aquilo que Deus fez nos céus e na terra. Ou seja, Adão e Eva nesse dia, assim como o povo de Israel, era o dia que eles se reuniam, porque Deus separou para eles, mas não só isso. Eles tinham que lembrar a criação. Que o Deus que está ali com eles, que o Deus que eles estão adorando, é o Deus criador de todas as coisas. É o Deus que trouxe os céus e a terra e trouxe tudo à existência. E não só isso, é o Deus que mantém tudo em existência. Ele alimenta as plantas, os animais, os astros, os homens, e tudo que existe está debaixo desse poder cuidador de Deus. Então, o povo deveria se reunir e lembrar desse grande ato da criação de Deus, que Deus trouxe tudo à existência. Então, Deus separa esse dia para ele, mas não só isso. Aqueles que vão estar diante de Deus, adorando a Deus, estarão louvando ao Senhor pelos seus atos maravilhosos de criação. Então o texto diz que ele concluiu, ele terminou a sua obra neste dia. Então, irmãos, o dia do Senhor é um dia importante, porque é o dia que nós estamos felizes e alegres diante do Senhor, e louvando a Deus, e trazendo à memória e ao coração os feitos de Deus, as maravilhas de Deus, as obras de Deus. É um dia que nós estamos homenageando a Deus, festejando diante do Senhor e louvando ao Senhor por todos os feitos dele. Por isso é o dia do Senhor. Então, observe que Moisés está dizendo para o povo: olha, o Senhor fez em 6 dias os céus e a terra, mas no 7º ele descansou. E é claro, irmãos, que esse texto também nos ensina que esse dia, ou Deus separou um dia para ficar como modelo para nós seres humanos.
Ou seja, nós devemos ser um imitador de Deus. O Senhor Jesus, quando estava expondo o Sermão do Monte, ele disse isso: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então observe que também este dia deve ser um dia que nós devemos não só refletir, mas também deve ser um modelo para nós, um estilo de vida para nós. Ou seja, o próprio Deus, que é o Senhor, o Criador de todas as coisas, Ele fez o mundo e diz: olha, agora vocês devem me imitar também. Vocês podem trabalhar, mas entenda que há um dia que vocês devem guardar para mim. É o meu dia. E nesse dia nós devemos então homenagear, nós devemos louvar, exaltar e falar dos grandes feitos de Deus, dos grandes atos de Deus de misericórdia, de amor, de bondade. E lembrando que no contexto de Israel, Israel foi liberto da escravidão do Egito. Então eles deveriam guardar o sábado para homenagear a Deus pela criação de todas as coisas, mas não só isso, mas também porque Deus os salvou, os regenerou, os resgatou, os libertou da terra do Egito e os conduz para uma terra que mana leite e mel. Então, a guarda do sábado é uma guarda que nós fazemos para homenagear a Deus, para falar dos feitos de Deus, da obra de Deus, de tudo aquilo que Deus trouxe à existência. Então, nós estamos homenageando, nós estamos contemplando e lembrando e falando sobre quem Deus é e dos feitos dele. É um dia que a nossa mente, o nosso coração deve se ocupar somente em Deus. Só em Deus. Você não tem que falar do seu trabalho, você não tem que falar das coisas seculares, não, você vai falar de Deus, pensar em Deus. E tudo que você fizer tem que ser voltado para Deus. Então Israel deveria observar esse dia, e lembrando que esse dia então é o dia que Deus descansou. Mas é interessante, irmãos, que a palavra descanso aqui, ela também significa que Deus não só concluiu, mas ela está apontando para algo para frente. E vamos dizer que aqui é o primeiro momento, ou seja, lá em Gênesis capítulo de número 2, nós temos não só o começo, mas também uma indicação do final de todas as coisas. De todas as coisas, porque esse descansar de Deus aqui seria um descanso que Adão e Eva iriam desfrutar por toda a eternidade, e só não aconteceu isso porque eles pecaram. Ou seja, Deus estava apontando para algo glorioso, Deus estava apontando para o final, ou seja, haverá um dia que Deus há de transformar céus e terra, e haverá um descanso eterno. O autor de Hebreus fala sobre isso. Então, o que nós fazemos no dia do Senhor? Nós olhamos para os feitos de Deus, e nós, no presente, nós glorificamos a Deus por meio de quem Deus é e do que Ele fez, e nós olhamos para o futuro, lembrando que um dia Deus há de restaurar céus e terra, e Deus há de implementar esse descanso por toda a eternidade. Então, Gênesis, ele anuncia o começo e também anuncia o final. Por isso que os estudiosos ensinam que o livro de Gênesis é a sementeira doutrinária de toda a Bíblia. Ou seja, tudo que é desenvolvido na Bíblia até Apocalipse, as sementes estão em Gênesis. Você tem que estudar Gênesis, você tem que conhecer Gênesis, porque toda a teologia da Bíblia, ela tem como princípio Gênesis. Então, em Gênesis nós encontramos o princípio e nós também encontramos o final. Ou seja, qual será o final daqueles que fazem parte da aliança? Segundo o autor de Hebreus, nós entraremos no descanso eterno de Deus. Então, o dia é o dia que Deus então concluiu a sua obra, mas Deus está apontando para uma obra gloriosa, que virá também. Então, a igreja, ela se reúne então para louvar a Deus pela criação, e louvar a Deus por aquilo que está nos aguardando, por aquilo que virá, por aquilo que não terá fim. Então, o dia de sábado deve ser observado como o dia do Senhor, mas também é um dia de homenagens, que nós louvamos a Deus, nós exaltamos a Deus, nós nos dedicamos mais a Deus, por toda a obra que Deus fez, pelo seu poder, e também para a sua glória. Mas, irmãos, ainda nós encontramos mais alguma coisa aqui no dia de sábado, ou no dia que o Senhor separou para ele. Ainda está no verso 11, ele fala assim, olha,
Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Observe que é dito que o Senhor abençoou o dia de sábado. Você vai encontrar Deus dizendo para os animais, Ele abençoa os animais e diz: sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Depois você encontra Deus abençoando Adão e Eva: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Esse é o único dia que Deus abençoa. Percebe? E qual é a ideia de abençoar aqui que Deus então está fazendo? Imagine os irmãos, que você tem uma casa, e nessa casa você tem 7 quartos. E em cada quarto que você entra, digamos que você vem lá do primeiro e vai até o 7º, cada quarto que você entra, você encontra uma bênção, alguma coisa ali que vai te beneficiar, que vai te favorecer, que vai te ajudar. Agora, quando você entra no 7º quarto, você vai perceber que tudo aquilo que você buscou nos 6 quartos, você encontra tudo ali. E muito mais ainda do que isso. Ou seja, o que Deus faz então? Deus abençoa esse dia, porque este dia é o dia que Deus dará muito mais do que nós conseguimos durante os dias da semana. Dia de bênção. O dia que Deus abençoou é como se fosse... Não vou usar essa ilustração, me desculpe. Mas vamos imaginar o seguinte: é o dia que você vai colher bênçãos que você nem espera, que você nem pensava que poderia ter aquilo. Ou seja, Deus então, Ele separa esse dia, Ele consagra esse dia, Ele abençoa esse dia. Por quê? Porque é o dia que os crentes recebem mais bênção do que os dias da semana. Somos abençoados durante a semana, mas esse dia é o dia que Deus quer nos abençoar mais ainda. Então observe que Deus separou este dia e Deus abençoou este dia. A ideia de abençoar é uma ideia de favorecer, né? É uma ideia de que Deus então, Ele encheu esse dia de grandes e deliciosas bênçãos. Então, pense você numa coisa aqui. O não guardar esse dia é você perder tudo. Eu disse para você o seguinte, que imagine uma casa com 7 quartos. Cada quarto você tem um benefício. Entrou no primeiro, tem algo que te favorece. Entrou no segundo, tem algo que te favorece. Entra no terceiro, tem algo que te favorece. Quarto, quinto e assim por diante. Mas quando você entra no 7º, você encontra tudo que tinha nos outros, e mais ainda, que está assim à sua disposição, porque Deus quis assim fazer. Então, o não observar este dia é perder tudo. É perder tudo. Porque quando você come um pouco hoje, come um pouco amanhã, e amanhã você precisa comer, mas nesse dia, é o dia que você é plenamente alimentado, é plenamente fortalecido, é plenamente energizado, para que você possa começar os outros dias novamente, cheio de força e de energia, para servir ao Senhor. Então Deus abençoou este dia de sábado, porque Deus separou para Ele, e para nós estarmos com Ele, e para nós falarmos dEle, pensarmos nele, e agirmos de uma maneira mais intensa com Ele e Ele conosco. Então, é dito que Deus abençoou esse dia de sábado, o dia que Deus escolheu para Ele, e para nós estarmos com Ele. Então, meus amados irmãos, o dia do Senhor é um dia de bênção. O dia do Senhor é o dia que nós nos colocamos diante dEle, e nesse dia é um dia que Deus vai tirar de nós o nosso estresse, a nossa fadiga, os nossos lamentos, as nossas murmúrias, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades. Ou seja, Deus está prometendo encher o seu povo de poder para que eles possam novamente, durante a semana, fazer o trabalho que Deus deu a cada um de nós, de uma maneira que Deus seja glorificado. Percebe? Por isso que eu já falei para os irmãos aqui que o cristianismo verdadeiro não estressa ninguém. Nós podemos nos cansar, mas o cansaço é uma coisa natural.
Agora, o estresse é uma coisa que está além daquilo que Deus propôs para nós. Mas quando nós buscamos isso com bastante fé e confiança, Deus nos fortalece. Olhe para Atos. E os irmãos vão ver como que aquele povo trabalhava. E não havia cansaço, não havia fadiga, não havia reclamação, não havia murmúrio. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito, cheios de poder. Então, o ponto aqui é que Deus abençoou esse dia. E esse dia é um dia que nós recebemos abundantemente bênçãos do Senhor. Bênçãos do Senhor. Então, o outro ponto importante aí é que Deus abençoou este dia. Mas ainda, irmãos, há um outro detalhe aí no texto. Ele diz que é o dia do Senhor. Ele diz que esse dia, Deus, então, é o dia que Deus terminou a sua obra e aponta para algo maior que Deus há de fazer no futuro. E mostra que é o dia que Deus abençoou, mas também é dito que este dia Deus santificou. Santificou. A palavra santificar ou santo é que Deus separou. É um dia que Deus separou. E Deus santificou este dia. Por isso que no versículo 8 ele vai dizer assim, olha, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Ou seja, o que Moisés está fazendo aqui é dizendo o seguinte, olha, neste dia que Deus separou, trate ele exatamente como Deus o fez. Um dia santo, um dia separado, um dia santificado por Deus. Então, o texto diz aí que Deus, então, santificou este dia. Ou seja, irmãos, o dia do Senhor é um dia santo, é um dia especial, é um dia que Deus purificou para Ele, e para nós estarmos com Ele. E esse dia, então, é um dia separado, é diferente dos outros dias. Ele pode ter, sim, as 24 horas normais, como os outros dias têm, mas o ponto é que há algo especial nele, algo que os outros dias não têm. É um dia santo que Deus separou para o povo da aliança. Então, meu irmão e minha irmã, quando nós nos propomos a guardar o dia do Senhor, nós temos que ter isso em mente. Né? O que significa isso? Não é só você parar as coisas e dizer, bom, agora eu não vou fazer. Não, não é isso. Mas o ponto é que nós temos que ter em mente o que está por trás daquilo que Deus fez. Então, o mandamento é muito claro aqui, está mostrando para nós, então, o que Deus assim o fez. Mas ainda um último ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, e acredito que esse ponto é o mais glorioso de todos. Observe que é dito assim no verso 10. Mas o sétimo dia, veja bem, sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor. Nesse dia, né, que é o sábado do Senhor, né, não faça nenhum trabalho. Aí ele vai dizer, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem estrangeiro das portas para dentro. Vamos pensar numa coisa aqui. Vamos imaginar que você faça uma festa. E nessa festa você coloca lá todas as delícias possíveis. E aí você convida os seus amigos. Olha, venham para a minha festa porque eu quero que vocês compartilhem comigo, desfrutem comigo de tudo que eu tenho. E aí os seus amigos vêm. Só que lá na festa, o seu amigo começa a mexer, em vez de conversar com você, começa a mexer no celular. Ou então, alguém leva lá um computador e começa a fazer o trabalho e você falando, ele fica ali. Ou e as pessoas fazendo coisas diferentes daquilo. Você, na verdade, convidou as pessoas para estar conversando com você ali. E para desfrutar com você. Mas elas estão fazendo outras coisas. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Como que você iria se sentir nesse dia? E ao invés de comer, você não come. Você fica ali pegando um pedacinho aqui, um pedacinho ali e continua fazendo o que você tem que fazer. Olha, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso parar. E você está falando ali e tal, e a pessoa está... E não ouve o que você... Mas está tudo confuso ali. E você fica, nossa, peraí, eu chamei para a gente se confraternizar aqui. E o que está acontecendo? As pessoas agitadas. Como que você iria se sentir? Agora, deixa eu dizer aqui uma coisa para os irmãos.
Tabernáculo significa presença de Deus. Quando Deus ordenou para que Moisés fizesse o tabernáculo, a ideia de tabernáculo é a presença de Deus, a habitação de Deus. O templo simbolizava também a habitação de Deus. Mas o dia de sábado que Deus santificou é o dia que Deus se faz presente no meio do seu povo, ou seja, é o dia da presença de Deus com o seu povo. Ou seja, é Deus presente. E a presença de Deus, ela é muito maior do que a presença no tabernáculo e no templo. Ou seja, era o dia que Deus viria no meio do seu povo, estaria com eles, festejando com eles, comendo e bebendo com eles, eles desfrutando da presença de Deus. Então, o ponto é que este dia, meus amados irmãos, é um dia que Deus se faz presente de uma maneira diferente dos outros dias. Então, por isso que é dito assim, olha, você não deve trabalhar, e você não deve colocar seus filhos para trabalhar, nem as suas filhas, nem o seu servo, nem a sua serva, porque é o dia que eu quero a atenção de vocês. É o dia que eu quero que vocês se dediquem a mim. É o dia que eu quero que vocês conversem comigo, que vocês ouçam a minha voz, que então Deus está chamando o seu povo para confraternizar com Ele. Porque é um dia que Deus está presente de uma maneira intensa no meio do seu povo. Isso é o dia de sábado, no Antigo Testamento. E depois, no Novo Testamento, esse dia é transferido para o domingo. E Jesus, quando estava então com os seus discípulos, colhendo lá a espiga, e aí alguém diz assim, viu, os teus servos estão trabalhando no dia de sábado. Jesus olhou para eles e disse assim, qual o problema? Foi para isso que eu criei esse dia, para que comam, para que bebam e se regozijem diante de mim. Está aqui quem é o Senhor do sábado. Eu criei o sábado me pertence, eu sou o Senhor dele. Percebe? Então, e ele dizia, é o dia de misericórdia também. É o dia que Deus traz alívio, socorro. É o dia que Deus traz descanso para o seu povo. É o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor implica que Deus está presente de uma maneira diferente, intensa, entre o seu povo. E o desprezar isso é o desprezar a presença de Deus. A presença de Deus. Então, meus amados irmãos, eu quero aqui concluir e dizer para os irmãos que o mandamento, ele continua. A única coisa que nós temos que entender aqui é que o sábado para os judeus, num certo sentido, a lei aqui, ela tem um aspecto da lei cerimonial. Então, da maneira que os judeus guardavam o sábado, hoje nós não precisamos guardar mais. E aí, nesse sentido, nós não somos sabatistas. Nesse sentido aqui. Então, havia muitos cerimoniais que os judeus tinham que observar naquele dia. Hoje nós não precisamos mais. Até porque Cristo cumpriu para nós também este mandamento. Mas os princípios fundamentais desse dia, eles não mudaram. E o que não mudou aqui? É o dia do Senhor, que Deus escolheu para ele. É o dia que Deus, então, quer que o seu povo se reúna para homenageá-lo, para lembrar dos grandes feitos de Deus, das obras de Deus, e adorar a Deus por aquilo que Ele fez. E não só isso, mas olhar para o futuro também, para aquelas coisas que Deus está trazendo em nosso favor. Então a igreja deve se ocupar disso. E não só isso, temos que lembrar que este dia é um dia de bênção. É aquele dia que você pode receber algo que você não esperava, que você nem estava pensando. Então, Deus pode fazer algo profundamente grande na sua vida neste dia, porque Deus abençoou este dia, e Deus separou este dia para que nós continuemos a santificá-los. E como nós santificamos esse dia? É o dia que nós oramos mais, é o dia que nós falamos mais sobre Deus, é o dia que nós vamos ler mais a Bíblia. Nós não vamos nos ocupar com televisão, não, nós vamos dedicar esse dia, ou para cantar ao Senhor, ou para socorrer alguém que está com algum problema, ou visitar pessoas, evangelizar, mas é um dia que deve se ocupar somente das coisas de Deus.
E neste dia, meus amados irmãos, é o dia que Deus está presente, de uma maneira diferente dos outros. Eu sei que Deus é onipresente, mas neste dia, Deus se propôs a fazer algo tão intenso e tão maravilhoso conosco, que Ele quer que o seu povo desfrute dele de uma maneira mais profunda do que os dias da semana. E com certeza, irmãos, quando nós entendermos isso, os dias da semana serão dias leves quando nós nos fortalecermos em Deus. Percebe? Então, Deus escolheu esse dia para nós estarmos com Ele. Ele, todo dia, ou melhor, toda semana Ele faz uma festa, num dia. E Ele chama o seu povo, convoca o seu povo para estar com Ele. Mas esse dia é o dia dele, que nós estamos ali, nos confraternizando com Deus. E Deus conosco. E Deus conosco. Eu vou terminar, meus irmãos. Mas por que que há tanto estresse? Por que que há tanta fadiga? Por que que parece que nós deitamos no domingo e acordamos na quinta-feira? E você fala assim, não tem tempo. É porque nós estamos negligenciando um dia importante. É aquele dia que Deus quer nos dar força. É aquele dia que Deus quer nos dar poder. É aquele dia que Deus quer nos capacitar. É aquele dia que Deus quer nos encher de força para podermos enfrentar os dias da semana que Deus assim preparou para nós. Então, por que que há tanto cansaço, fadiga, estresse nos dias atuais? Esquecemos que há uma festa, e que nessa festa há alimentos que nos dão força e poder. Esquecemos que existe uma festa que nós devemos comemorar, homenagear aquele que criou todas as coisas, aquele que trouxe tudo à existência, aquele que fez uma aliança com o seu povo, aquele que prometeu cuidar, amparar, proteger, dirigir, alimentar, suprir todas as necessidades do seu povo. Lembrar que Deus assim o fez para o nosso bem e para a nossa comunhão com Ele, Então, meus irmãos, há um aspecto cerimonial. Eu pretendo tratar isso no próximo sermão, mas aqui eu só estou dando aqui os princípios e as bases que o mandamento então fala sobre esse dia especial que Deus estabeleceu para estar com o seu povo. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e que Deus nos dê sabedoria e graça para podermos aprender sobre isso de uma maneira clara, de uma maneira bíblica, e que nós, como crentes, possamos então voltar para o domingo, e entender que esse domingo que nós estamos aqui hoje é o dia do Senhor. A presença de Deus aqui conosco é uma presença diferente dos outros dias. É aquele dia que Deus quer que nós nos ocupemos dele. E com certeza, quando nós fizermos isso, na segunda-feira, nós vamos levantar cheio de energia, cheio de poder, porque o próprio Deus fará isso em nós. O próprio Deus fará isso em nós. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Amém.